Oi, gente! Hoje nós vamos continuar falando sobre o Ministério de Cura. Então, nós falamos que a cura é a manifestação do reino nas nossas vidas e que ele vem através do Espírito Santo, que é ele que nos capacita e que é para revelar a glória do Pai e que ele vem demonstrar o amor de Deus para conosco e nós que precisamos ter fé. Desta maneira, somos instrumento, lembrando que precisamos aprender a melhorar a nossa estratégia de abordagem. Existem 5 pontos que eu acho fundamental e prático para nós fazermos a prática da cura. Uma cura, ela tem que ter o objetivo de sinalizar a presença de Deus e do amor de Deus para aquela pessoa. Então, quando nós abordamos alguém, ela precisa se sentir amada e direcionada a atenção dela para o agir de Deus com ela. Nós precisamos ter em mente que nosso propósito é alcançar vidas. Não é uma questão de apenas quantas curas fizemos, mas o modo com que isso vai acontecer. Quando os discípulos andavam com Jesus, eles também tinham o poder de manifestar as maravilhas e realizá-los. Só que nem sempre isto acontecia. Eles impunham as mãos e declaravam as palavras certas, mas não havia uma melhora aparente. Mas, primeiramente, ninguém deve ser tratado como um projeto. Muitos focam tanto no milagre em si que esquecem que à nossa frente está um ser humano que precisa ser tratado e estão sedentos do amor do Pai. Por este modo, quando chegamos em alguém, nós temos que ser totalmente intencionais. Nós temos que ter sabedoria para compreender a manifestação de Deus. Quando nós fomos ao hospital com alguém que está com problema de saúde ou com condição que ainda não sabe o diagnóstico correto, o médico ele vai ver o medicamento, vai fazer uma triagem, vai fazer o que os exames necessários e depois que ele vai diagnosticar. Uma vez que o problema é resolvido, é identificado, o seguinte passo é chegar na causa para fazer o tratamento correto. Isso também acontece numa administração de cura. A fase nós temos que avaliar. Nós precisamos de discernimento para separar o que é do espírito, o que é da alma e o que é do corpo. Jesus, ele curava os doentes. Ele sempre fazia uma leitura do ambiente. Ele preparava antes, para depois fazer o milagre. Um exemplo claro foi a ressurreição da filha de Jairo, que se encontra na passagem de Lucas. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu-a entrar senão Pedro, João, Tiago e assim como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não chores, ela não está morta, mas dorme. E riram dele, porque eles sabiam que elas estavam mortas. Entretanto, ele tomou-a pela mão e disse em voz alta: Menina, levanta-te. A primeira atitude de Cristo, ao deparar com uma situação difícil, foi tirá-la do caminho tudo que podia atrapalhar a ação do Espírito Santo. Apenas 3 discípulos e os pais. Ele permitiu entrar no lugar, porque era fundamental impedir qualquer mentalidade de medo e de desânimo para que o pai pudesse derramar a cura sobre a garota. Em geral, a ministração de cura tem 2 formas: petição e o comando. O ideal é que você peça para Deus para que ele venha com o sobrenatural na vida da pessoa. Ou pode comandar a própria condição que essa pessoa está enfrentando a fim de mudar. Mas nós não devemos comandar, porque apesar de ser o Pai, ele também é Senhor e não obedece às nossas ordens.
e lembrando que Ele não precisa de nós para demonstrar o seu poder e curar aquela pessoa. É nós que dependemos dele. Quando nós estamos na ação do Espírito Santo, a nossa palavra ganha força e transforma a realidade. A presença de Deus se torna mais forte e esse mover sobrenatural acontece, porém ele não depende das nossas declarações para que a cura aconteça. E o reino vem a se manifestar. Em 1 Coríntios 4:20, que o reino de Deus consiste não em palavras, mas sim em poder. O poder de Deus não se limita à língua. Ele é um instrumento poderoso para gerar vida. Ele pode usar quem ele quiser para ministrar cura. Estamos dispostos a participar dessa atividade, desse mover, e sujeitamos a sua vontade. Isto serve para reforçar que o poder não é nosso, mas sim de Deus, de uma maneira que cabe somente a Ele escolher como deve ser e como deve agir. Outra questão importante são os impedimentos, ou seja, os fatores que podem barrar o processo de cura. Quando vimos na história de Jairo, o poder do Espírito foi revelado num ambiente que precisava estar propício, livre de dúvida, de medo, de insegurança. Pense nisso. Existem dois aspectos que podem atrapalhar o agir de Deus: a falta de perdão e de arrependimento. Ambos estão associados ao o estado que está nosso coração, que se encontra diante do Pai. Sendo assim, se a dureza está dentro de nós, com mágoa ou rancor, o Espírito Santo não encontra espaço para agir. Quando acontece a cura, nós devemos nos importar com o processo. Depois do milagre ou da manifestação do sobrenatural, temos que agir com uma reflexão sobre a ação do Espírito. É necessário acompanhar de perto essa pessoa e mostrar para ela que Deus a ama. Ela não é somente mais um membro da igreja, ela tem uma identidade em Cristo. Isto é fundamental para nós termos sabedoria, porque não adianta, pela fé que temos, ignorar todo o raciocínio lógico. Nós precisamos cuidar daquela pessoa. Até mesmo Jesus orientou aos curados a procurar uma autoridade em certas ocasiões. E depois nós temos que agradecer. No momento de cura, as emoções são muito fortes e ficamos eufóricos. Contamos para o mundo inteiro os nossos milagres. Pulamos de alegria. É maravilhoso ser curado e testemunhar isso. Só que em meio a tanta felicidade, nós às vezes esquecemos de agradecer ao Pai. Em Lucas 17, do 11 ao 15, havia 10 homens doentes, que eles eram leprosos. Todos eles foram curados, mas só um voltou para agradecer. Por isso, além de ser curado fisicamente, ele recebeu a salvação, que está em Lucas 17, 19. Da mesma forma, quando somos gratos e recebemos o poder de Deus, ele não apenas muda a nossa história, mas ele transforma completamente. Medite de quantas curas Deus já te livrou, já curou, já fez na sua vida e que você não agradeceu. Pense nos livramentos que Deus já te deu. Livramento da alma, de depressão, ansiedade e de cura física também. Às vezes até uma dor de cabeça que ninguém às vezes dá muito valor, Deus pode curar. E você tem que agradecer. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!